Família linda da nossa querida Maçonaria Universal. Aqui quem vos fala é Jair Gomes, né? E hoje é quinta-feira, dia de nós falarmos assuntos pertinentes à nossa sublime instituição. Meus queridos, recebi uma crítica bastante construtiva, porque como sou progressista e analista, né, digamos assim, eu recebo as críticas de forma construtiva que eu analiso dentro de um contexto para que de certa forma eu possa me engrandecer e engrandecer aqueles que me escutam e que me ouvem, né? Eu não faço uma análise mediante, digamos, ao primeiro deslumbre do ataque, mas sim baseado dentro de um contexto lógico. A crítica foi o seguinte, bastante pesado, dizendo que eu estava quebrando o decoro maçônico por estar falando assuntos pertinentes à maçonaria. Mas, contudo, essa crítica foi simplesmente uma afirmação um tanto ditatorial, tirânica. O cara fez a crítica, mas não se baseou dentro de um contexto, né, dentro de uma metodologia, ele simplesmente afirmou. Então, eu, dentro da correlata e da recíproca defesa, né, do direito ao contraditório, eu venho aqui responder essa crítica. Meus queridos, quebrar decoro maçônico, estou muito longe, até porque eu mantenho minha ética maçônica, né? É uma questão de ética, é uma questão de personalidade. Quebrar decoro maçônico é você trazer aqui nas redes sociais aquilo que foi te revelado mediante a tua iniciação. E se você acompanhar todos os meus vídeos, de forma nenhuma eu venho quebrando essa regra que foi me pedida, né? Que eu não externasse de forma pedagógica aquilo que foi me passado mediante a tradição maçônica. O que eu trato aqui são coisas que está nas redes sociais, ou seja, eu trato aqui de assuntos constitucionais, de assuntos dos regimentos, que se você colocar lá na internet, você bota lá Constituição do Grande Oriente do Brasil, ou da Grande Loja, RGF, o RG da Grande Loja, você vai encontrar. E eu faço simplesmente uma análise hermenêutica sobre os temas. Então não há quebra de decoro, de maneira nenhuma. Quebra de decoro é quando você quebra a regra daquilo que foi ortogado a você. E eu não venho quebrando essas regras. Por exemplo, digamos, olha só uma quebra de decoro. Se você pega lá o RG da potência regular, que em certos tópicos diz assim, eu vou falar aqui do artigo 12, né, do Grande Oriente do Brasil, artigo 12, se não me falha a memória, e artigo 11, que se trata do escrutínio secreto, né, que está aí, né, se não tivesse na internet, se fosse algo de fato de questão interna, eu não estaria fazendo análise, porque de fato eu estaria quebrando decoro, mas como está lá, acesso a toda pessoa comum, então fica a critério de cada um fazer o seu análise. Por exemplo, o artigo diz que o candidato, ou seja, aquele que foi apadrinhado por um maçom, pelo mestre maçom, ele irá passar pelo escrutínio secreto. E reza o artigo, nos seus incisos posteriores, que se alguém tiver algo contra aquele candidato, deve se manifestar por escrito, né, o seu manifesto contra o candidato, ou verbalmente em uma loja constituída. Você faz isso quando você teve a ousadia e teve a displicência, digamos assim, a incoerência em condenar aquele candidato? Você se manifestou verbalmente ou por escrito? Ou você se escondeu atrás da sua, digamos assim, do seu amedrontamento, ou da sua própria ignorância, ou do seu, digamos, do seu, qual seria a palavra para definir, para não te ofender, do medo, né? Digamos assim, é da tua ignorância mesmo,
e ali condena o candidato, mas não dá a correlata, não dá o direito ao candidato à defesa. Isso é quebra de decoro maçônico. Isso é quebra de decoro maçônico. Quando você faz algo que vai contra a Constituição, contra o RG da potência a qual você está afiliado, né? Isso é decoro maçônico. É quebra de decoro maçônico. Mas nós não fazemos uma análise pedagógica de um texto que está aí publicado nas redes sociais, né? Nas redes sociais. Agora você diz, não, mas você vem falando de coisas, de assuntos que alguns irmãos não cumprem. Meus irmãos, eu falo porque sou um homem livre e de bons costumes. Eu falo porque é um direito constitucional do maçom externar aquilo que pensa. Uma mentira repetida várias vezes como verdade se torna uma verdade absoluta. Voltaire, um grande maçom, disse o seguinte: mesmo eu discordando daquilo que você fala, eu defenderei com minha própria vida o direito de você falar. Isso é maçonaria. Todos têm o direito de externar os seus pensamentos. Todos têm o direito de falar aquilo que pensa. E você não pode tirar o meu direito de falar. Você não pode tirar o meu direito de me externar. O direito daquilo que é constitucional. Repito, jamais irei ser antiético aquilo que me foi concedido, que me foi outorgado a guardar o sigilo em relação aos âmbitos internos da maçonaria. Eu desafio aquele ou aqueles que venham a falar que eu estou quebrando o decoro maçônico. Eu desafio. Ou falarmos numa eclésia, constituirmos uma eclésia, um debate filosófico, como eu gosto sempre de dizer, entre filósofo não há contendas, não há discussões, o que há é progresso, o que há é inovação de novas ideias, criação de novas ideias, né? Não há discussão entre dois sábios, há discussão entre o sábio e o ignorante. E o sábio se torna ignorante quando ele se cala diante da ignorância. Veja bem, o sábio, ele não deve se calar diante da ignorância. Ele deve sim externar aquilo que ele pensa, aquilo que ele acredita. Porque senão a ignorância vai prevalecer. A ignorância vai prevalecer mediante a sabedoria. E o dever da sabedoria é combater a ignorância. Foi isso que nós fomos chamados. Combatermos a ignorância, a tirania, todo tipo de fanatismo. E isso é ser maçom. Então, quando você se cala mediante a ignorância, mediante ao fanatismo, isso é uma quebra de decoro maçônico. Isso é uma quebra de decoro maçônico. Porque você foi chamado para lutar contra tudo que é tirânico, contra tudo que seja ignorância e tudo que seja ditatorial. Isso sim é uma quebra de decoro maçônico. Mas nós falarmos daquilo que pensamos, daquilo que nós acreditamos, não é quebra de decoro maçônico. E analisarmos um texto hermeneuticamente, exegeticamente, dentro de todo um contexto lógico e pedagógico, isso não é quebra de decoro maçônico. Viu, meu querido? Mesmo assim, eu te amo sem te conhecer.